E se o vento resolvesse tirar um ano sabático? E se as nuvens resolvessem tirar um descanso, umas férias de 30 dias? O que seria de nós? São coisas simples, a gente não pensa, mas dia a dia a gente desfruta do sol, do vento, das nuvens, do frescor das árvores e tantas coisas que a natureza revelam, e a gente pensa assim, bom, a gente precisa reconhecer esse Deus na natureza. E aí o versículo 4 vai falar que sem voz, sem palavras, e no versículo 5 vai falar que o sol sai dali todo alegre como um noivo, né? Como um noivo, por quê? Porque na cultura da época, quando um casal ia se casar, tá? Tem um casalzinho que vai casar logo em breve. Quando um casal, estavam noivos e iam casar, o noivo fazia um cortejo até a casa da noiva e ele andava pelas ruas e todo mundo sabia que ele ia casar. É lógico que as cidades naquela época não eram grandes como Campinas, eram cidades bem menores, então toda a cidade sabia que aquele jovem ia se casar. Então ele era aplaudido, ele era elogiado, palavras de boa sorte, Deus abençoe, era dirigida a eles, abraços e tudo mais. A cidade inteira, a vizinhança inteira sabia que ele ia se casar. E a figura, né, que o texto usa aqui, que o sol sai como noivo, que ele sai de lá e se põe ali, ou seja, todo mundo na terra sabe que o sol existe. Não tem ninguém na face da terra que desconhece o sol. Então não tem como dizer que Deus não se revela através da sua natureza. Milhares e milhares de anos, dia após dia, o sol nasce, o sol se põe. Sol nasce, sol se põe. Sol nasce, o sol se põe. E o sol não diz, estou cansado, vou tirar férias. Amanhã o sol vai nascer, o sol vai se pôr. E nada pode esconder o seu brilho, e nada pode esconder o seu calor. Então nós somos indesculpáveis. Aonde está Deus? Olha para o sol, olha para a natureza, olha para a criação, e você vai ver Deus se revelando através da sua natureza. Tem um texto em Romanos 1:20, que ele está aqui projetado, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A natureza, a criação, não usa palavras, não faz cursos de idiomas, e ela discursa sobre a glória e sobre a majestade de Deus, dizendo: Deus existe. Deus existe. E aí é interessante quando ele fala que o sol, ele sai da sua tenda e volta para a sua tenda. A ideia é que quando o sol se põe, ele foi para baixo do guarda-sol, não é? Ele se esconde. E aí quando ele aparece, quando ele brilha, ele sai da sua tenda, ilumina todos nós e traz vitaminas e traz vida. Então, quando você falar assim, poxa, onde é que está Deus? Olhe para o céu. Quem é que sustenta o sol no seu lugar? E olha que o sol é a estrela mais perto da Terra. E a ciência já diz que existem outras galáxias, estrelas maiores do que o sol. Esse é o nosso Deus, o Criador do universo, que expande toda a sua glória na sua criação. Mas ele não só se revela através da criação, mas ele se revela também através da sua palavra. É a segunda parte desse texto, do versículo 7 até o versículo 14. A revelação através da palavra de Deus. E como eu disse, até o versículo 6, Deus se revela com o nome El, ou seja, o Deus Criador, através da sua criação que revela o poder de Deus. E do versículo 7 ao 14, Yahvé, o eu sou, aquele Deus mais pessoal, com quem eu posso me aproximar e conversar
e trocar algumas ideias com esse Deus. E a palavra de Deus, ela é tão imensurável, infinita, inesgotável, que o salmista ele usa aqui alguns substantivos para substituir a palavra lei, ou simplesmente a palavra de Deus. Eu trouxe um quadro, tem algumas informações aí para você, não sei se você vai conseguir ver. Passa o quadro, tá pequenininho, mas é só para a gente ter uma ideia de como ele vai destrinchando do versículo 7 até o versículo 10, ele vai usando alguns substantivos para a palavra lei. O que é a lei? Ou seja, a Torá, que é a palavra aqui no original, é a vontade revelada de Deus. Então, se você quer ouvir e ler sobre a palavra revelada de Deus, leia a Bíblia. E ele vai usando outros substantivos, testemunhos, preceitos, mandamentos, temor, ordenanças, e cada um desses substantivos tem um sentido diferente. A lei é toda a revelação de Deus. Testemunhos é como se Deus é o exemplo da sua própria palavra. Quando ele diz que ele confia nessa palavra através do seu próprio exemplo, Jesus, tá? Quando ele diz preceitos, é como essa palavra, como ela recomenda as nossas vidas, as nossas condutas, o que ela nos indica, o que ela nos orienta para cada decisão da vida. E quando ele diz temor, ordenança, diz respeito à justiça de Deus. Justa é a justiça de Deus. E para cada um desses substantivos, ele usa um adjetivo. Então, a lei do Senhor, ela é perfeita. Está ali. A lei do Senhor é perfeita. Os testemunhos do Senhor são confiáveis. Os preceitos do Senhor são justos. Os mandamentos do Senhor são límpidos, ou seja, é limpo. E o temor, a ordenança do Senhor é puro e verdadeiro. E para cada um desses substantivos e adjetivos tem um verbo. E a gente sabe que verbo é ação. É aquilo que causa o resultado disso na nossa vida. Lembra que é a revelação através da sua palavra dentro de nós? Então, a lei de Deus, que é perfeita, ela revigora, ela converte, ela nos faz ser uma pessoa que devemos ser, aquilo que Deus quer de nós. Os testemunhos do Senhor são confiáveis, são firmes e eles dão sabedoria espiritual, entendimento para as decisões da vida. Os preceitos do Senhor são justos, ou seja, não há corrupção nos preceitos do Senhor, na palavra de Deus. Ela não é confusa, ela não é embaraçosa, ela não é moralmente incorreta, mas os preceitos do Senhor são justos e eles dão alegria. Por que eles dão alegria? Você fica feliz quando você está diante de uma situação e você sabe exatamente o que você precisa saber? O que você precisa fazer? Você não sente um alívio lá dentro? Poxa, eu tenho um problema, mas eu tenho a solução para esse problema. Isso dá um alívio para a gente. E esse alívio nos causa uma satisfação, uma alegria. Os estudantes vão entender. Quando você pega aquela prova e fala assim, nossa, você dá aquela folheada assim, antes de começar a responder, você vira ela. Nossa, eu sei tudo. Como você se sente, Ana? Bom, não é bom? Não é bom, Lê? Você pega a prova e fala assim, poxa, eu sei, tudo que eu estudei está aqui. Dá uma alegria, mas quando você pega a prova, você fala assim, meu Deus, eu perdi essa aula. Que dia que foi? Eu não vim na aula nesse dia. Socorro, Senhor. A vontade de você ter é jogar a prova e sair correndo. Não, mas quando você sabe a resposta, isso te dá uma alegria. Assim é a palavra de Deus. Ela nos dá a resposta certa para as situações que nós enfrentamos na vida.